Mais vale um bom nome do que muito ouro. E o último dia faz o maior foro. Melhor ir ter onde os tristes choram do que comer onde os tolos moram. O sábio busca a dor dar consolo, em vez de ir dançar com a alegria do tolo. Melhor a tristeza do que uma canção, pois esse pesar faz um homem são. Bem-vindos. Na nossa conversa anterior, exploramos como a lógica nos poderia levar a um conceito de Deus, certo? Falamos das características dele, da ligação ao Deus de Abraão. Foi o arranque da nossa série O Deus que surge da lógica. Exatamente. Um ponto de partida bastante denso, mas necessário. Pois foi. E hoje avançamos para um terreno, bem, talvez o mais difícil de todos nesta linha de pensamento. O problema do sofrimento. Sem dúvida, é talvez a objeção mais forte, ou pelo menos a mais sentida, a mais visceral, contra a ideia de um Deus bom e todo-poderoso. É isso. A questão que paira, e que o material que analisamos aborda de frente, é essa mesma. Como é que um Deus, que a lógica até sugere ser bom, ser omnipotente, como é que ele coexiste com tanto sofrimento no mundo? Por que é que sofremos? Porque sofrem os inocentes, principalmente. Se ele tem o poder e a vontade de impedir, por que é que acontece? É a pergunta de milhões, não é? E o diálogo que temos como base tenta, pelo menos, explorar as várias facetas disto. Sem respostas fáceis, claro. Claro que não. É uma questão mesmo muito difícil. Ok, vamos então tentar desembrulhar isto um pouco. A tensão central, que o material identifica logo, é esta aparente contradição. Pois é. Se Deus é bom, ele quereria acabar com o sofrimento. Se é omnipotente, ele poderia acabar com o sofrimento. Mas o sofrimento existe. Exato. Então isto quase que nos obriga a questionar uma das premissas. Ou ele não é tão poderoso assim e, tem de permitir o sofrimento por algum motivo maior. Ou então, e isto é mais perturbador, será que ele não é assim tão bom e simplesmente deixa acontecer? Ou até quer que aconteça? Bem, um ponto fundamental na argumentação que analisamos é precisamente a definição da omnipotência. O que é que isso significa realmente? Certo. Não é a capacidade de fazer o logicamente impossível. Tipo, criar um círculo quadrado ou fazer com que a verdade seja falsa. Isso não faria sentido. Ok. A omnipotência, neste contexto, é vista como o poder de fazer acontecer qualquer coisa que seja logicamente possível e coerente. Deus não pode, por exemplo, dar liberdade genuína e, ao mesmo tempo, garantir que ninguém nunca use essa liberdade para fazer o mal. Seria uma contradição. Percebo. A omnipotência opera dentro da lógica, não acima dela. Precisamente. A consistência é a chave. Se ele estabelece certas regras para a realidade, como a liberdade, ele não pode violá-las a todo o momento sem tornar a própria realidade incoerente. Mas, e o material também levanta isto, será que a liberdade e o sofrimento estão assim tão ligados? É uma ligação necessária. Pois essa é outra questão complexa. Dou exemplos. Uma pessoa muito rica, com toda a liberdade aparente, mas que sofre horrores com uma doença. Ou ao contrário, um prisioneiro sem liberdade física, mas que encontra paz. Sim. E falam até de pessoas que não sentem dor física, ou dos monges budistas, que tentam eliminar o sofrimento mentalmente. Será que são coisas separadas? Quase. Ortogonais, como se diz na matemática. Sem ligação de causa e efeito direta. Olha, a ligação que o diálogo parece sublinhar mais não é tanto entre liberdade política ou social e sofrimento, mas sim entre vida consciente e a possibilidade de sofrer. Vida consciente. Sim, uma pedra não sofre. Um computador, por mais avançado que seja, não sofre no sentido humano. Precisa de haver vida, consciência, subjetividade, para que a experiência do sofrimento, a angústia, a dor emocional,
seja real. Entendo. A vida como condição necessária. Exato. A vida com a sua capacidade de sentir, de perceber e muitas vezes de escolher é o solo onde o sofrimento pode crescer. Os exemplos, como os monges, não anulam a capacidade de sofrer, eles trabalham a resposta a essa capacidade. Certo, a percepção do sofrimento. Isso, mesmo a felicidade relativa do prisioneiro, não elimina outras formas de stress ou dor psicológica. Portanto, a ideia que emerge é que a própria arquitetura da vida consciente traz consigo esta vulnerabilidade. O material até explora isso, com cenários como o da borboleta. Vive o seu ciclo, voa e morre de repente. Seria uma vida sem sofrimento. É uma boa pergunta. É difícil ter a certeza, mas aí entra a distinção que também me mencionam. Entre dor física e sofrimento. Sim, a dor física pode até ser útil ou ter componentes de prazer, como na comida picante. Mas o sofrimento parece ser mais essa resposta emocional, mental, à angústia. O budismo foca-se muito nisso. Percebo. E essa distinção leva a outra linha de pensamento no material, não é? A ligação entre as leis da natureza e o sofrimento. Precisamente. Será que um universo complexo como o nosso, com estrelas, planetas, evolução, pode sequer existir sem a possibilidade inerente de coisas que causam sofrimento? Tipo, terremotos, doenças? Exato. Os mesmos processos que criam continentes, causam sismos, a mesma biologia que permite a vida e a diversidade também permite mutações, doenças, predação. O diálogo expressa uma dúvida. Será que uma alternativa logicamente consistente, que permitisse vida complexa sem nenhuma possibilidade de sofrimento natural, é sequer concebível? É uma questão abissal. Como se a possibilidade de sofrer fosse o preço da complexidade e da própria vida. Pode ser uma forma de ver, sim. É uma incerteza que fica no ar no material. Claro que, como já disseste, alguma dor é útil. O exemplo da mão no fogo é clássico, é um aviso. Sem dúvida, essa dor funcional é reconhecida, ninguém discute isso, mas, e aqui a conversa volta à tensão inicial, o material admite claramente que muito do sofrimento que vemos parece desnecessário, gratuito, excessivo, não parece ter função nenhuma. Exato, e aí a questão da bondade e omnipotência de Deus volta com toda a força. Precisamente. E isso leva-nos, acho eu, ao ponto mais duro de toda esta discussão. O sofrimento dos inocentes. Especificamente, bebés e crianças pequenas. Ai. Sim. Esse é o exemplo que mais custa a qualquer pessoa e o diálogo não foge a ele. Porquê? Porque é uma criança que mal tem consciência, que não fez mal a ninguém, que nem pode aprender com aquilo no sentido adulto. Porque é que sofre com doenças terríveis como um cancro? Que sentido faz? É. É a pergunta mais difícil. E o material não dá uma resposta única, mas explora várias hipóteses, reconhecendo que é um mistério profundo. Quais são essas hipóteses? Bem, primeiro, rejeita-se a ideia de que o sofrimento do bebê seja só para os pais aprenderem alguma coisa. Isso seria usar a criança como um meio, o que é moralmente muito questionável. Concordo. Depois, considera-se a possibilidade dos limites da intervenção divina ligada à consistência lógica de que falamos. Será que as leis da física e biologia que permitem a vida também produzem, inevitavelmente, estas falhas aleatórias como mutações? E será que Deus não pode intervir caso a caso, sem ter de reescrever as leis constantemente, tornando tudo caótico? Talvez a omnipotência dentro da coerência não permita essa intervenção microgerida sem desfazer a estrutura que permite a existência? É uma hipótese. Ok, uma possibilidade. Que mais? Outra linha muito forte no diálogo é a nossa responsabilidade, a responsabilidade humana. Nossa, como assim? Será que muito sofrimento infantil, e não só, podia ser evitado se nós, como sociedade, tivéssemos prioridades diferentes? Mais investimento em saúde, menos pobreza, cuidar do ambiente, evitar guerras. Percebo. Se calhar estamos a apontar o dedo a Deus para não olharmos para nós próprios. O material sugere que pode ser uma parte da questão, sim. Estamos a fazer tudo o que podemos? É uma pergunta incómoda. Sem dúvida. E há mais alguma perspectiva? Sim.
Explora-se a ligação ao livre-arbítrio, talvez num sentido mais amplo, a intervenção divina mais direta, como curas que parecem milagres. Será que está condicionada pela nossa fé, pela nossa abertura, pela nossa escolha? Para não nos forçar a acreditar. Para não violar a liberdade. Talvez, para preservar esse espaço de escolha livre. Mencionam-se histórias de curas, mas também se questiona porque não são universais. A liberdade pode ser um fator limitador da intervenção automática. Faz sentido como hipótese. E, por fim, há a perspectiva teológica cristã específica que é mencionada. A ideia de que Deus não é indiferente ao sofrimento inocente, mas que o assume Ele mesmo. Em Cristo na cruz. Exatamente, como uma forma de partilhar e absorver a dor do mundo. Nessa visão, ser indiferente ao sofrimento inocente seria como fazer sofrer o próprio Deus. É uma perspectiva... Poderosa. É. Mas, independentemente da perspectiva que se adote, o ponto que o material parece querer frisar é que o facto de podermos sofrer realmente, isso diz algo sobre o que somos. Diz que não somos máquinas. Precisamente. Que a nossa vida é mais do que química e física. Uma máquina não sofre existencialmente. O sofrimento real pressupõe vida real. E lembrando a nossa conversa anterior, essa vida real parecia precisar de uma fonte transcendente. Exato. Essa ideia volta sempre. Se fôssemos só robôs biológicos, a dor seria só um alarme, uma luz a piscar. Mas não é só isso, pois não. A angústia, o luto, a empatia... Aponta para algo mais profundo, sim. Para uma vida com valor. E isso liga com a responsabilidade que mencionaste antes. Diretamente. Se a vida é real e o sofrimento é real e mal, então temos uma responsabilidade. O material até sugere que culpar só Deus, um Deus em que muitas vezes nem se acredita, pode ser uma forma de fugir à nossa parte. A nossa responsabilidade de aliviar o sofrimento que podemos aliviar. Exatamente. Individual e coletivamente. Então, a ideia final que parece emergir disto tudo é quase um paradoxo. Para sofrer de verdade, temos de ter essa vida real, essa centelha que, na lógica que exploramos, viria de algo transcendente. O sofrimento seria, então, a prova terrível, mas também a prova da nossa condição não mecânica, de sermos seres vivos conscientes. Parece ser essa a conclusão. E a implicação, seguindo esse raciocínio, é que levar o sofrimento a sério, o nosso e o dos outros, exige levar a vida a sério, reconhecer o seu valor profundo. Não dá para lamentar o sofrimento como tragédia e, ao mesmo tempo, tratar a vida como um acidente sem valor. Exige coerência, lá está. Bem, resumindo os pontos-chave desta nossa análise, baseada no material, vimos a tensão clássica Deus bom, omnipotente versus sofrimento, a ligação entre vida consciente e a possibilidade de sofrer, o papel das leis naturais, o nó górdio do sofrimento inocente, com as várias hipóteses. E limites da intervenção, responsabilidade humana, livre-arbítrio. Exato. E, por fim, esta ideia de que o sofrimento real pressupõe vida real, o que nos chama à responsabilidade. Sim. E é importante voltar a dizer, isto não foram respostas definitivas. O sofrimento é um mistério imenso. A análise procurou apenas explorar a argumentação apresentada no diálogo original, com as suas tensões e nuances. Claro, claro. É um tema que exige humildade. E para terminar, como sempre, fica uma pergunta para reflexão, que sai diretamente disto. Se o sofrimento real só existe para um ser vivo, consciente, e não para uma máquina, e se a nossa vontade de o aliviar depende do valor que damos a essa vida real que, na nossa lógica anterior, podia ter uma raiz transcendente, então, como é que a nossa visão do que é a vida, só biologia ou algo mais, como é que isso afeta a forma como respondemos, na prática, ao sofrimento que encontramos, no mundo e em nós? É uma excelente questão para ficarmos a pensar. Fica no ar. Na nossa próxima conversa, vamos continuar a explorar as implicações desta linha de pensamento, olhando para outros temas do material. Milagres, manifestações de Deus no tempo. Temas igualmente fascinantes. Sem dúvida. Por hoje, agradecemos a companhia nesta exploração, que foi densa, mas esperamos que tenha sido útil. Até à próxima. Até à próxima.